Oi, gente! Nessa videoaula, a gente dá continuidade ao nosso conteúdo de literatura do quarto bimestre. Então, estamos retomando, o nosso estudo sobre os movimentos literários. Nós já vimos que a história da literatura, que ela documenta as manifestações literárias ocorridas em diversos países e em diferentes épocas. A criação literária, ela está relacionada diretamente ao momento em que é produzida e no qual se insere. A partir daí, nós começamos a estudar os movimentos literários brasileiros. E nós vimos que a literatura brasileira ela apresenta dois grandes períodos, o período colonial e o período nacional. E entre eles, a proclamação da independência do Brasil em 1822. Literatura colonial retomando, porque nós já falamos sobre a literatura do período colonial. O período colonial, ainda a literatura de 1500 a 1808, recebe esse nome porque foi o período em que o Brasil era colônia de Portugal. E assim, como não é difícil de imaginar, a cultura portuguesa, ela se impôs. A literatura do período colonial ela é dividida em quinhentismo, também chamada de literatura informativa, seiscentismo, que é o barroco, e setentismo, também chamado de arcadismo. Nós vimos já cada um, desses períodos aí, desses movimentos, também chamados de períodos, da época colonial. E o período colonial separado aí do período nacional por um período de transição, foi a época aí da emancipação política do Brasil, e nesse período de transição aconteceu a chegada da missão artística francesa ao país, em 1816, a convite, contratada por Dom João VI. As datas que delimitam o fim e o início de cada era, na verdade, marcos onde acentua-se um período de ascensão e outros de decadência. A gente está falando aí muito de período, a gente está falando de época de transição. Nós já vimos os movimentos do período colonial, mas é super importante, a gente reforçar que a gente vai falar agora em datas, em séculos, que a gente já vinha falando. Mas não são datas. Os movimentos literários, a gente não é assim. Hoje é um movimento, anoitece, as pessoas dormiam ou dormem, porque ainda acontecem, a gente vive e nada impede que outro movimento surja e no outro dia amanheça outro movimento. Não é assim, Os movimentos, eles recebem os nomes de acordo com as características mais marcantes de cada obra, e essas características elas vão caindo em desuso enquanto outras vão surgindo. Então, é um movimento que vai aos poucos, entre a ascensão, ele tem ascensão e vai entrando em decadência, outro vai entrando em ascensão para mais adiante entrar em decadência. Então, muita atenção com relação às datas, A gente considera as datas aí mas como marcos, Então, a gente chega nesse período nacional, em 1836, que dura até os dias atuais. A gente teve o romantismo, realismo, naturalismo, parnasianismo, simbolismo, pré-modernismo, modernismo e pós-modernismo. Nesse período colonial, o nome já é nesse período nacional, desculpem, esse nome já por conta que já ter acontecido a independência do Brasil. Então, o nacionalismo é uma forte característica. Então, o período nacional é marcado pelo esforço em alcançar uma autonomia cultural mais vigorosa. No período colonial, a cultura portuguesa ela se impunha. Na literatura do período nacional, não. A literatura do período nacional já é marcada por esse esforço em alcançar uma autonomia
cultural. Vamos começar vendo o romantismo, século XIX, a modernização ocorrida no Brasil com a chegada da família real portuguesa em 1808 e a independência do Brasil em 1822 são os dois fatos históricos que influenciaram a literatura do romantismo, que tem como principais características individualismo, nacionalismo, retomada de fatos históricos importantes, idealização da mulher, espírito criativo e sonhador, valorização da liberdade e uso de metáforas. Então, vimos aí a época histórica do romantismo e vimos algumas características. Realismo e naturalismo já na segunda metade do século XIX, né? A literatura romântica entrou em declínio e os escritores e poetas realistas começaram a falar da realidade social e dos principais problemas e conflitos do ser humano. Como características, a gente pode aí citar objetivismo, linguagem popular, trama psicológica, valorização de personagens inspirados na realidade, uso de cenas cotidianas, crítica social, visão romântica da realidade, várias aí, né, características desse período realismo-naturalismo. Logo após veio o parnasianismo. Observem que o final do século XIX e início do século XX. Mas final do século XIX lá ainda não era o realismo? Foi o que eu falei. Um vai caindo em desuso e outro vai, é um movimento assim, né? E outro vai surgindo. Já o parnasianismo ele já buscou temas clássicos, valorizando o rigor formal e a poesia descritiva, já era aquilo, né, formal, organizado. Os autores buscavam uma linguagem rebuscada, vocabulário culto, temas mitológicos, descrições detalhadas. Eles diziam que faziam a arte pela arte. E graças a esta postura foram chamados de criadores de uma literatura alienada, porque eles não retratavam os problemas sociais que ocorriam naquela época. Já era muito difícil, né, de se valorizar obras que não tratavam ali dos problemas sociais, principalmente porque antes veio o realismo, e o realismo fazia isso, né? Os leitores eles viam nas páginas das obras literárias a realidade refletida. Simbolismo, final do século XIX, fase literária que inicia-se, né, com a publicação de Missal e Bloqués, de João da Cruz e Souza. Esses poetas simbolistas usavam uma linguagem abstrata e sugestiva, simbolismo abstrato, né, símbolo, e assim eles enchiam suas obras de misticismo e religiosidade. Valorizavam muito os mistérios da morte e dos sonhos e carregavam assim os textos de objetivismo. Observem que nós já passamos por objetivismo, já estamos aí em subjetivismo. Olha o movimento. Pré-modernismo, 1902 a 1922, período aí de transição, pois o modernismo ele só começou em 1922 com a Semana de Arte Moderna. Então foi uma época aí, o pré-modernismo, marcado pelo regionalismo, positivismo, busca dos valores tradicionais, linguagem colonial e valorização dos problemas sociais. Perceberam que antes teve uma época que eles eram abordados, depois as obras já não abordavam, agora voltam a abordar, e assim, modernismo, 1922 a 1930. Começou com a Semana de Arte Moderna, e a gente destaca aí nacionalismo, temas do cotidiano, urbanos, né? Tínhamos aí o urbano, linguagem com humor, liberdade no uso de palavras e textos diretos, assim no modernismo. Último movimento, né? A gente tem aí pós-modernismo ou
neoliberalismo, né? 1930, 1945, fase aí da literatura brasileira na qual os escritores retomam as críticas e as denúncias aos grandes problemas sociais. Os assuntos místicos e religiosos e urbanos também são retomados. Então, assim, nós vimos aí os movimentos da literatura do período nacional. Reforço que a questão de datas é uma questão, né, mais para se situar no tempo, mas a gente não tem. Até hoje à noite é um, amanhã pela manhã surgiu um novo movimento. Não é dessa forma, mas já sei que eu já falei, mas é super importante eu ressaltar isso. Outra coisa que eu tenho para ressaltar com relação às características que nós vimos, de forma alguma, romantismo, realismo, simbolismo, parnasianismo, nem aí o modernismo, estão restritos a essas informações que eu dei, de forma alguma. São movimentos muito amplos. E vocês no ensino médio, já falei sobre isso quando a gente começou a estudar os movimentos literários, vocês vão ver todos eles mais a fundo, com muitos exemplos, né, com muitos textos literários, vão conhecer os escritores, né, de cada fase, de cada período. O que a gente faz nesse momento é dar uma introdução, né, passar algumas características para que vocês percebam essa questão, né, de que enquanto vai caindo em desuso surge outro, e até também compreender a questão de retomada, que hora fala da realidade, hora não fala, hora a linguagem é mais formal, hora mais coloquial, depois, mais adiante, alguns autores retomam a coloquial. Então, cada momento com o seu momento, e aí, com o seu período literário. Em breve daremos continuidade. Tchau, tchau, pessoal!